Olá, alunos! Tudo bem com vocês? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos relembrar alguns conceitos. Vocês lembram o que significa uma palavra primitiva? E o que lembra o que é uma palavra derivada? A palavra primitiva é a palavra que vai dar origem a outras palavras. E a palavra derivada é exatamente a palavra que nasceu dessa palavra primitiva. Bem fácil isso, né? Vou dar um exemplo a você. Vamos lá? O exemplo será o seguinte. Pense numa palavra que é bem bonita. Leal. Você sabe o significado de leal? É uma pessoa que é correta, justa, sincera. Leal, um amigo sincero, que não vai mentir, que não vai enganar. Legal. Essa palavra é a palavra primitiva. E nela nós vamos encontrar um pedacinho que nós chamamos de radical. O que é radical? Radical é um pedacinho que não vai deixar de existir nem na palavra primitiva e nem na palavra derivada, certo? Vou colocar aqui no cantinho para você lembrar o nome disso aqui em verde, ó, radical. E vou te provar que ele vai aparecer na palavra derivada. Vamos lá? A palavra leal, ela pode ser formada uma outra palavra. Você consegue me dizer, pensar uma palavra que vem da palavra leal? Eu posso pensar na palavra desleal. Por que eu coloquei aqui em destaque? Vou te explicar já já. Vou até separar aqui um pouquinho. É uma palavra só, tá? Mas eu vou separar agora aqui nesse momento para a gente entender. Esse pedacinho aqui, ó, que continua igual, qual é o nome mesmo? Radical. É idêntico à palavra primitiva. Ele está presente também na sua palavra derivada. Mas e o que será esse negocinho que foi colocado aqui antes do radical? Vocês sabem qual o nome? Nós já falamos sobre isso. O nome desta coisinha, desta coisa maravilhosa que é colocada antes de um radical, é um pedacinho que serve para formar novas palavras, que é chamado de prefixo. Prefixo vem antes, pré, antes, fixo. Coloquei des, juntei ao leal e formei uma nova palavra. Que palavra eu formei aqui? Eu formei a palavra desleal. Existe essa palavra? Existe. É aquele que não é amigo, que não é sincero, que mente, que não é honesto. É o desleal. Agora, desta palavra leal, eu posso formar uma outra palavra, sabia? Vou formar agora esta palavra aqui, ó. Vou colocar com verde. Usei o prefixo, o radical, e agora eu vou colocar outro pedacinho. E agora, o que aconteceu? Eu coloquei, vocês já sabem, um prefixo igual à palavra de cima. Só que agora eu também coloquei um outro pedacinho depois do radical. E aí, como é que eu vou chamar? Se antes eu chamo de prefixo, vou puxar isso aqui agora para baixo, para deixar aqui no meio. Se antes eu chamo de prefixo, e depois eu vou chamar de quê? Sufixo. Vou colocar aqui para você esse pedacinho que colocamos sempre após o radical, é chamado de sufixo. Muito bom! Então agora eu já entendi tudo. Se eu coloco antes, prefixo. Se eu coloco depois, sufixo. Pedacinhos colocados antes do radical e depois do radical recebe o nome de prefixo e sufixo. E quando aqui neste momento eu juntei o prefixo des com o radical leal e com mais o sufixo dade, forma alguma palavra que você conhece?
Pensa aí. Formei uma palavra? Eu vou formar a palavra deslealdade. Ih, o espaço ficou pequeno. Deixa eu puxar para cá. Pronto, agora ficou ótimo. Deslealdade. Existe essa palavra? Sim. É a pessoa que é desleal. A ação de ser desleal é o nome dado a essa ação, deslealdade. Legal. Muito bem, agora já sabemos que as palavras derivadas, elas são formadas ou por prefixo ou por sufixo, ou às vezes por prefixo e sufixo. Vamos a alguns outros exemplos? Eu vou colocar aqui e você vai imaginar comigo quais podem ser esses exemplos. Primeira palavra que eu vou colocar aqui para você é a palavra cruz. Cruz vai ser um radical. Vou colocar da cor do radical que nós combinamos. Cruz é um radical. Será que eu consigo formar alguma palavra com essa palavra aqui, primitiva? Vamos pensar, vamos pensar. E se eu colocar aqui, ó, um pedacinho depois do radical? Agora eu tenho a palavra cruzeiro. A palavra cruzeiro, ela é formada pelo radical cruz, que é a sua palavra primitiva, mais o que vem depois do radical, sufixo eiro. E aí eu formo uma nova palavra, que é a palavra derivada, que vai ser chamada de cruzeiro. Cruzeiro pode ser um passeio de navio, já também foi chamado de nome da nossa moeda. Tem várias possibilidades de significado aqui. Agora, ela não é mais primitiva, ela passa a ser uma palavra derivada. E derivada com um sufixo. Vamos mais uma palavra? Vou pegar agora aqui a palavra comentar. Comentar é um verbo. Essa daqui seria a palavra primitiva, mas eu quero formar uma outra palavra com ela. Vamos ver qual a palavra que eu consigo formar aqui? Olha lá, surgiu uma nova palavra. Essa nova palavra, ela foi formada pela palavra comentar, mais o sufixo estar, que normalmente dá a ideia de profissão, motorista, comentarista, certo? Formei agora uma nova palavra, não posso mais deixar aqui na coluna das primitivas. Eu vou trazer para a coluna das derivadas, porque essa palavra ela foi formada pelo radical comentar mais o sufixo estar. Vou dar agora um outro exemplo. A palavra manhã. Manhã. Com a palavra manhã, eu posso formar uma palavra bem interessante. Quer ver? Vou tirar esse azinho aqui, vou colocar agora uma outra coisinha que vai dar a ideia de verbo e uma outra coisinha aqui também para acrescentar. Não ficou pretinha. Não tem problema. Bom, aqui então, gente, eu vou ter um prefixo, que eu coloquei, o azinho, e depois vou ter um sufixo, que é o a ser. Formei então que palavra? Amanhecer. Esta daqui agora é uma nova palavra, então não poderei deixar aqui no espaço das primitivas. Vou levar para o espaço das derivadas. Ops, não foi. Deixar aqui. Vou levar agora ela vai, para o espaço das derivadas. Só que essa, amanhecer, é diferente da comentarista. Você percebeu a diferença? A diferença é que no amanhecer, ela foi formada por prefixo, radical e sufixo. O comentarista foi formado apenas por radical e sufixo. Não houve a necessidade do prefixo. E assim pode acontecer com inúmeras palavras. Atenção agora ao exemplo que eu vou te dar. Palavra
um substantivo. Mas se no lugar de orelha eu colocar orelhão, o que eu fiz com a palavra? Eu mudei o grau dela, saiu do grau normal, orelha, para o seu grau aumentativo. E o que eu fiz? Eu adicionei um sufixo, ão. Aqui, então, agora, eu vou ter a palavra orelhão, que é uma orelha grande, ou um instrumento de comunicação usado no passado para ligar para pessoas que ficavam na rua. Orelhão. Legal, acrescentei o ão. O ão aqui, nesse caso, é um sufixo. Vou trazer para cá, porque agora é uma palavra primitiva. Agora, cuidado. Olha a palavra que eu vou escrever. Pão. Pão é uma palavra primitiva e está aqui nesta coluna de primitiva. Esse pedacinho que foi colocado aqui é igual ao pedacinho que eu precisei colocar no orelhão. Neste caso, vai ser um sufixo? Pensa aí. Quem respondeu que não, muito bem. Por que não vai ser um sufixo? Porque esse pedacinho ão, ele não foi adicionado à palavra, ele pertence à palavra pão. Então, ele não é um sufixo, ele não foi adicionado, ele é e pertence à palavra. O ão não pode ser separado do P, certo? Então, cuidado que existem algumas palavras que podem confundir. Vou te dar outro exemplo. Ó, o exemplo da palavra carinho. E agora vou escrever aqui a palavra carrinho. Bem parecida, né? A diferença é que aqui eu tenho um R só e aqui dois R's. O que vai acontecer? Aqui eu tenho o inho. E aqui eu também tenho o inho. Nos dois casos, eu posso afirmar que eu adicionei após o radical. Eu tenho aqui, nesses dois casos, um sufixo. Pensa direitinho. Neste primeiro caso, eu tenho a palavra carinho. A palavra carinho, ela vem de alguma outra palavra ou ela é a própria palavra primitiva? Ela é a própria palavra primitiva. Logo, esse pedacinho que eu tinha marcado aqui, eu vou desmarcar, porque não é um sufixo, faz parte da palavra. Ela não foi um pedacinho colocado depois do radical, ela é a própria palavra. Já neste caso aqui, eu não vou precisar apagar, porque aqui eu tenho uma palavra que foi utilizada, que a primitiva dela é carro, adicionei o pedacinho inho, ou melhor, o sufixo inho, para mudar o seu grau para o grau diminutivo, e assim eu formei uma nova palavra, saí de carro e passei a ter carrinho. Então, por isso eu tenho que trazer aqui para as palavras derivadas. Legal? Vamos a mais uma palavra. A palavra terra. Você consegue pensar em alguma palavra que venha desta palavra? Legal. Vou colocar aqui até um acento, ó. Terrário. Muito bem. Terrário vem da palavra terra, ela tem o seu radical adicionado ao seu sufixo, e assim eu formei uma nova palavra e por isso eu vou colocar esta palavrinha no grupo das palavras derivadas. E aí, alguma dúvida? Não podemos esquecer o que é prefixo, é aquilo que vem antes de quem? Do radical. E sufixo é aquilo que vem depois do radical. E com essa formação, eu consigo chegar a muitas palavras que existem no dicionário, certo? Espero que tenham gostado e agora vamos praticar um pouquinho.